Opa, aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Oswaldo Gabriel, do Projeto Logos. Estou aqui para dar continuidade na nossa resolução de exemplos e hoje a gente vai fazer a seção 3.4 que dita sobre subconjuntos e intervalos numéricos. Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir desculpa mais ou menos pela qualidade do vídeo anterior. Eu tô me acostumando ainda porque é meu primeiro contato com videoaulas e explicações por meio de câmeras. Então eu peço paciência e caso vocês entendam alguma coisa, pode me mandar mensagem, deixar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar e resolver. Se eu ver que o vídeo está muito ruim, pode ter certeza que eu vou regravar e postar de novo. Perfeito? Bom, vamos começar aqui fazendo a primeira parte que ele pede para mim resolver os exemplos sobre subconjuntos. Ele fala para mim que eu tenho 4 conjuntos, né? Que é o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, que tem os elementos 4, 5, 6 e 7. O conjunto C, que tem os elementos 1 e 2. E o conjunto D, que tem os elementos 4, 5, 8, 9 e 10. Perfeito? Aqui ele está só me dando nome aos bois, como eu diria meu querido avô. Então, vamos começar do primeiro. O primeiro exemplo, o que ele está pedindo para mim? Ele pede que eu faça o conjunto A unido com o conjunto D, ou seja, A união com D. Perfeito? Então a gente vai fazer primeiro aqui para que você entenda o desenho, né, dos conjuntos. Começando pelo conjunto A. Antes de tudo, o que eu recomendo em exercício assim é que você pegue os conjuntos que ele quer e veja o que tem de igual nos dois. Por exemplo, se eu for analisar o conjunto A, a gente tem o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. E no elemento D, 4, 5, 8, 9 e 10. O que tem de igual nos dois é o 4, né, aqui e aqui, e o 5, aqui e aqui. Perfeito? Então, a gente sabendo desses elementos em conjuntos, a gente já pode começar a fazer o esquema de circunferência. Vamos desenhar aqui uma circunferência unida com a outra, porque ele quer uma união. E a gente vai dar nome para essas circunferências, perfeito? Vamos começar chamando essa aqui da esquerda de A e essa aqui da direita de D para seguir a ordem que ele colocou aqui. A gente vai distribuir os elementos nessas esferas agora, né? Esferas não, né? Nessas circunferências. E para que você consiga enxergar. Começando aqui pelos números que não estão juntos nos dois. Então, esse está separado. O 1 não aparece no D. O 2 não aparece no D também. E o 3 também não. Então, esse é a parte separada do A e D. Agora, a gente vai colocar na intersecção, que é essa parte aqui, ó. Essa aqui é a chamada intersecção das circunferências, que são onde os elementos estão em comum nas duas. Os elementos que realmente estão em comum, que é o 4 e o 5. Se você colocar aqui, você vai enxergar. Olha que bonitinho. E a gente termina colocando agora os elementos que não estão presentes em A, mas estão em D, que é o 8, o 9 e o 10. Aqui a gente tem a nossa união de A com D, desenhada graficamente, né? Representada graficamente. Isso aqui a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A união com D é igual à junção de todos esses elementos, sem repetir eles duas vezes, beleza? Senão fica redundante. Vamos lá, então. A união com D é 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10. Se você olhar ali na resposta, é assim mesmo. Perfeito? Simples, aqui é só para você começar a pegar a ideia, a gente já consegue fazer de maneira mais rápida os próximos exercícios. Agora, no segundo exemplo aqui, o que ele está pedindo? Ele pede a intersecção com D, certo? Certo. Bom, quando ele pede intersecção, ele está pedindo apenas os elementos que estão juntos nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, o que tem aqui também. Como eu já desenhei o diagrama, eu não vou desenhar de novo, mas se você quiser para fixar na sua cabeça, o que você pode fazer? Redesenhar isso, colocar os elementos que não tem em comum, o que tem em comum e o que não tem em comum. É a mesma coisa. Bom, só batendo o olho aqui, a gente consegue ver que a intersecção dos dois é esse aqui, ó. Ou seja, é o 4 e o 5. Então, a gente já consegue escrever diretamente 4 e 5. Perfeito? Beleza, essa aqui então é a intersecção com D. Os elementos desse conjunto são 4 e 5. Para se a gente fosse desenhar graficamente isso aqui, seria só uma circunferência chamada de A intersecção com D, que teria presente aqui o 4 e o 5 dentro da nossa circunferência. Vou só para ficar de uma maneira mais... Só para vocês conseguirem enxergar o que está acontecendo aqui, porque está parecendo um 45, eu vou desenhar um pouquinho maior. Aqui é o nosso conjunto gráfico da intersecção, né, de A com D. É assim.
4 e 5. Beleza? Agora a gente vai para o terceiro exemplo. Nada muito difícil também. Ele pede aqui a intersecção com C. Como eu não tenho desenhado isso, a gente vai fazer graficamente aqui para vocês enxergarem. Vamos fazer então duas circunferências, porque eu estou falando só da junção de dois conjuntos. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, ficou muito junto. Beleza, vamos lá. Esse aqui vai ser meu A e esse aqui vai ser meu C. Então vamos já distribuir os elementos. Olhando para o elemento A, o que tem em comum com o C? Bom, tem o 2, o 1 e o 2. Beleza, vamos colocar aqui a distribuição. O que não tem em comum nos dois, então o 3, o 4 e o 5 no conjunto A. O que tem em comum aqui no meio, ou seja, o 1 e o 2. Espero que você enxergar aqui, né? O 1 e o 2 vai ser forte. E no C só tem esses dois elementos, então aqui está vazio, a gente deixa assim por enquanto. Olhando para a intersecção, que é o que ele quer, a gente tem esses elementos aqui, ó. O 1 e o 2. Ou seja, a intersecção com C é igual aos elementos 1 e 2. Perfeito? Também um exemplo fácil, nada muito difícil. Vamos para o próximo, que é o nosso quarto exemplo. Aqui ele pede a subtração do A e do C. Então fica A menos C. Bom, a gente sabe que a subtração é quando a gente pega todo o termo que está no primeiro e tira o que tem de restante. Então, só como desenho para você entender, a gente tem a esfera A aqui, ó, a circunferência A, e a esfera C. Quando ele pede a diferença de A menos C, ele pede para que a gente tire de A tudo que tem em C, ou seja, essa parte aqui vai embora. Logo, A menos C é como se eu pegasse essa circunferência de cima, que está desenhada, né, que é a mesma coisa, e subtraísse ela, ou seja, eu vou tirar essa parte aqui. Sobrando então para mim apenas esse conjunto aqui, ó, os elementos 3, 4 e 5. Entendeu? Nada muito complexo também, algo simples, fácil e direto. Agora a gente vai fazer a parte do complementar. Complementar é um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem que lembrar da parte de definição. Mas no mais, é sempre pegar o que está em cima e subtrair o que está embaixo, né? Ou seja, ele pede complementar de A em B, certo? Que me dá B menos A. Simples assim, nada muito difícil. A gente só precisa representar graficamente e continuar nossa resolução. Então vamos desenhar aqui o B, deixar na ordem, e o A. Opa, deixa eu fazer um pouquinho maior para caber ali, porque senão vocês não vão enxergar. Isso aqui é difícil cair em prova, o pessoal cobrar, porque é algo bem mais, sabe, teórico e que provavelmente é voltado para uma área mais exata. Então, quando aparecer, é só você lembrar que é B menos A. Pronto, só isso. Perfeito? Eu não vou cobrar tanto isso, porque realmente não acho necessário, mas é legal ter essa noção. Então, vamos desenhar o B. Nosso elemento B e nosso elemento A tem algo em comum? Se eu for olhar, tem o 4 e o 5. O resto não está em comum. Então, vamos desenhar aqui. Esse é o meu elemento B, 6, 7. O que tem em comum é o 4 e o 5. Perfeito? E no A a gente coloca o que não tem em comum. 1, 2 e 3. Pegando tudo isso aqui e subtraindo de B menos A, a gente vai remover essa parte. Então, B menos A é igual a apenas os elementos que sobraram, que é 6 e 7. Nada muito difícil também, então vamos para o próximo, que agora ele está me dando uma sentença, ou seja, ele está me afirmando algo, eu tenho que falar se é verdade ou não. O que ele está falando? Eu não sei se eu mostrei para vocês a construção do B menos A, mas se você for ver, ó, a gente tem o 4, o 5, o 6 e o 7, o 1, 2, 3, 4 e 5. O que tem em comum aqui é o 4 e o 5, que eu coloquei aqui na intersecção. O que não tem em comum no A é o 1, 2 e 3, que está fora da intersecção. E o que não tem em comum ali em D é o 6 e o 7, que também está fora. Fazendo a subtração lá, né? Pega o que tem aqui, tira o que tem aqui, a gente chega nesse resultado.
Eu tenho que me acostumar com a câmera, mas eu acho que deu para entender, então tranquilo, né? Beleza, vamos aqui pro 6, que ele tá falando para mim que 9 pertence, nunca esqueça que esse rezinho aqui tá dizendo que ele pertence. O símbolo matemático diz pertence. Ah, bom, olhando lá pro conjunto A, a gente tem algum 9 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, não. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Então, esse exemplo foi só para vocês entenderem. Se eu fosse falar que o 9 está em algum lugar, ele estaria aqui no conjunto D. Ou seja, aí eu poderia afirmar que 9 pertence a D. Perfeito? Só para colocar aqui, ó. O 9 pertence, na verdade, ao D. Conjunto D. Beleza? Então, agora a parte 7, nosso exemplo 7 também. Algo simples, que está me dando uma sentença, né? Ele está falando que o D contém o C. Né? Bom, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Opa! Ele está falando que o D contém o C, né? Então vamos desenhar só para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá, começar pela esfera D, pela circunferência D, nosso conjunto D. A gente tem aqui então o D e o C. D e o C. O nosso conjunto D, o que ele tem de comum com o C? 4, 5, 8, 9, 10, 1 e 2. Nada. Então a gente vai desenhar separadamente aqui. Meu D tem o 4, o 5, o 8, o 9 e o 10. E meu C, ele tem o 1 e o 2. Bom, aqui não tem nenhuma junção. Então eu posso representar isso aqui como sendo dois conjuntos diferentes, porque se eles não têm nada em comum, não tem um porquê eles ficarem juntos. 4, 5, 8, 9, 10, o 1 e o 2. Aqui é o D e aqui é o C. E a afirmação está me falando o seguinte, que o D contém o C. Bom, se você olhar aqui, na verdade não, né? O D não contém o C. Logo, eu posso falar que ela é falsa. Perfeito? Coisa simples aqui. Essa parte aqui, a básica do conjunto, você já consegue começar a resolver alguns exercícios. Então vamos agora para o próximo exemplo, né, que é a parte dos intervalos numéricos. Só deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos lá. A parte dos intervalos numéricos. O que ele pede? Ele pede para resolver os exemplos propostos sobre intervalos numéricos e pede para mim reescrever os conjuntos utilizando a notação de intervalo, representando elas graficamente. Bom, o primeiro então, ele me dá aqui, está na forma tabular lá. Opa! Ele quer, na verdade, em notação de intervalo. E ele me deu em notação de conjunto, né? Então, vamos lá. Só copiar o que ele tem aqui. O 1, ele chamou de conjunto A, que é igual. Está falando que o valor de x, ele pertence aos reais, tal que o x, ele é maior que 0, né? Que está aqui. Porém, ele é menor que 2. Perfeito? Bom, como é que ele é menor, a gente sabe que a bola vai entrar, a bolinha ela vai entrar aberta, né? Não vai estar colorida. Então, reescrevendo isso aqui em notação de intervalo, o que a gente tem? Como não é menor ou igual, a gente tem dois colchetes abertos aqui. Colchetes não, né? Parênteses. O valor vai de 0 a 2. E graficamente, a gente representa ela como uma reta, onde a gente tem uma bola aberta, outra bola aberta. Aqui o valor de 0, o valor de 2. E o nosso x ele pode variar nessa reta dentro dessa coisa. Não podendo ser o 0 nem o 2. Ou seja, ele vem daqui e vai até aqui antes de chegar no 2. Esse é o meu valor de x. Perfeito? Agora a gente vai para o segundo exemplo, onde ele me dá o conjunto B, tal que o x pertence aos reais, onde ele é menor que 5. Bom, como ele não está em um intervalo, a gente pode já deduzir que ele vai do 5 até o menos infinito, né? Então,
representando aqui, pela notação de intervalo, a gente coloca o parênteses, né, com um valor de menos negativo, menos infinito no caso, negativo, né, menos infinito. Por quê? Ele varia de 5 para qualquer valor menor que ele. Então, ele vai variar até o menos infinito. Sempre que se representar o infinito, se deixa ele como parênteses, que pode ser também representado por essa chave aqui. Quando a chavezinha, ela tá... A chave não, né? O colchete, se ele tá para fora, significa que ele também é um intervalo aberto, né? É a mesma coisa, essas duas representações. Agora, quando o colchete, ele abraça o número, tipo assim, se fosse um conjunto assim, x maior ou igual a 2. Aí sim, ele viria assim, ó, abraçando, né? Opa, perdão. Aí sim ele viria abraçando, né? Que tá aqui o valor de 2, porque é maior ou igual até infinito. Só que aqui ele ficaria aberto, porque o infinito não pode ser abraçado, a gente não sabe qual que é esse valor. Mas isso aí é a notação, no próximo eu vou dar esse exemplo, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Enfim, continuando aqui, a gente tem então que o nosso x ele varia de 5 para baixo, ou seja, pode ser qualquer valor menor que 5, então a gente coloca assim. Como aqui não tem o menor igual, é só menor, o 5 não entra, ele fica desse jeito também, a gente pode representar desse jeito, com esta chave aqui. Perfeito? Que ficaria menos infinito até 5. Isso aqui pode ser representado dessa forma aqui. Aí na parte do gráfico, né, graficamente, o que a gente tem? Tem a reta, o valor de 5 que não entra, tem uma bolinha, ela é aberta, não é colorida, e o x varia daqui até um valor muito menor, pequeno, muito menor que 5, que é o menos infinito. É que ele não entra. Esse é meu x. Perfeito? Agora a gente vai para o exemplo 3, que ele está me dizendo o seguinte: o nosso conjunto C tem um x que pertence aos reais, tal que varia de menos π, ou seja, um número irracional, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Bom, aqui, pela notação de intervalo, como a gente tem o menor igual e o menor igual, significa que o menos π e o 2 vão entrar. Logo, eu posso representá-los como aqui, a chave que está abraçando eles, né? Porque a bolinha ela vai ser pintada. Espero que esteja dando para enxergar bem aqui. Começando pelo menor valor, que é o menos π. Então, ela entra no menos π aqui e vai até o 2, abraçado. Graficamente, a gente vai ter a reta, onde eu vou pôr aqui mais ou menos para você entender. Aqui é o 0, 1, 2. Aqui é o 1, 2, o 3. E o π, que vale aproximadamente 3,14, que está por aqui. Beleza? Aqui, então, essa bolinha ela vai entrar fechada. No 2, ela também vai entrar fechada, ou seja, colorida. Aqui é meu menos π. E aqui é o meu 2. Ou seja, meu x ele pode variar nessa parte da reta inteirinha aqui, ó. Do menos π, ou seja, menos π entra até o 2. Coisa simples também, nada muito difícil. Está lá graficamente representado para vocês. Agora a gente vai para o exemplo 4, que ele me diz o seguinte: o conjunto D tem o x, né, pertencentes aos reais também. X pertence aos reais, tal que ele varia de menos 3 menor ou igual a x, menor ou igual a meio, menos meio, opa, deixa eu fazer aqui para vocês verem bonitinho. Então, meu x ele varia de menos 3, menor ou igual a menos meio, ou pode ser também de 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Então, aqui a gente tem a junção de duas representações gráficas. Você vai entender mais ou menos como fica pela união. Perfeito? Bom, começando aqui pela notação de intervalo, a gente tem duas, que é essa aqui, você pode olhar aqui, ó. Opa. Essa aqui e essa aqui. Logo, a gente vai ter que representar ela com duas aqui. Começando por essa, como aqui tem menor igual e menor igual, fica da seguinte maneira.
o menos 3 ele entra, certo? Aqui, menos 3 ele entra. E o menos meio também. Então, essa é a primeira, que é essa aqui. E agora a gente vai representar a segunda. Para isso, a gente fala que tem uma união, né? Porque como a gente está falando de um conjunto só, isso aqui é a união de uma notação com a outra. Aqui também é menor ou igual, né? Menor ou igual. Logo, esses valores também entram, então ela está sendo abraçada pelo colchete aqui. Então, fica 1 e 2. E graficamente, para representar isso aqui, é só a gente desenhar uma reta, colocando os valores. Ó, vamos começar aqui. Tem o 0, 1, 2, aqui, menos 1, menos 2, aumentar um pouquinho, menos 3. Bom, o menos meio está aqui, no meio de menos 1 e 0. E é isso. Começar falando aqui do menos 3 até o menos meio. Então, como ele está menor ou igual, a bolinha aqui ela é pintada. E aqui também no menos meio. Logo, o meu x ele pode estar aqui nessa parte. Daqui, entrando o menos 3 até o menos meio. Como ele também pode estar nessa parte do 1, como aqui é menor ou igual, já que ele está sendo abraçado. Participando dessa parte. Logo, graficamente, a gente tem essa, pela notação de intervalo essa, e essa aqui é de conjunto. Certinho? Bom, agora, dando continuidade para o último exemplo, né? Ele pede para ele representar em formato de conjunto e graficamente o seguinte intervalo. Bom, aqui tem que prestar atenção, né? Na representação dos colchetes e tal, os parênteses. Então, vamos lá. Só copiando aqui, ó. Ele me deu menos 2, 0. Como você pode ver, já tem uma união, ou seja, é perceptível que a gente vai cair numa representação gráfica como essa, numa representação de conjunto como essa. Ou seja, a palavra ou vai aparecer também. Então, a gente tem ali o menos 2 com 0. Deixa eu fazer isso aqui bonitinho, perdão. Só para você conseguir enxergar melhor e ter um bom entendimento. União com esse intervalo de 1 até 2. União com esse intervalo de 3 até 4. Bom, vamos fazer graficamente primeiro para depois jogar no intervalo e a gente conseguir enxergar. Fazendo a reta, colocando ela mais ou menos as medidas do que a gente tem. Vamos começar do 0 aqui. A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. A gente tem o menos 1, o menos 2, e aí continuaria aqui menos 3 e tal. Mas beleza. Tá aí, espero que vocês consigam enxergar o que temos aqui. Então, vamos começar fazendo esse primeiro intervalo aqui, que é do menos 2 até o 0. Como você pode ver, o menos 2 ele entra, porque está sendo abraçado pelo colchete. Colchete, né? Sempre me confundo, mano, então você entendeu, né? E o parênteses, eu sempre me confundo, peço perdão por isso, mas como ele está sendo abraçado, a bolinha no menos 2, ela vai ser fechada, ou seja, ela é colorida. Beleza? Aí aqui tem o 0. Aqui a bola no 0 já é aberta. Não sei se você consegue enxergar, mas aqui está fechada e aqui está aberta. Beleza? E nosso x ele pode variar já dentro desse intervalo aqui. Deixa eu desligar o flash para ver se fica um pouquinho melhor. Acho que eu vou começar a gravar sem flash, espero que não fique desfocando muito. Talvez espero que vocês tenham conseguido entender antes disso. Vou reassistir, se ficou muito ruim eu regravo, mas acredito que tenha ficado assim compreensível. Beleza? Perdão aí a enrolação. Agora a gente vai para o segundo intervalo, que é do 1 até o 2. Bom, como está sendo abraçado pelas duas, a gente sabe que a bolinha ela vai entrar fechada e fechada no 1 e no 2, perfeito? Então, nosso x pode variar aqui também, beleza? E no último, as duas elas estão abertas, como não está sendo abraçada, né? A mesma coisa que se tivesse assim, ó. Às vezes aparece, opa, para fora. 3 e 4, é a mesma coisa se tivesse assim. Então, ela vai vir aberta aqui, sem estar colorida. E o x pode estar nesse intervalo. Ou seja, ele pode vir daqui, sem ser o 0, que a bolinha não entra, ela não está pintada. Pode ser do 1 até o 2. Aqui, o 1 e o 2, eles entram, porque a bolinha está pintada. E aqui, não pode ser o 3 nem o 4. Então, ele pode ser a união desses 3 intervalos, perfeito?
A representação para o conjunto, ela vai ser a seguinte, vou chamar de E, porque ele foi meu D, né? Então, meu E é igual ao quê? X pertence aos reais, né? Dando a resposta completa. Tal que a gente tem o primeiro intervalo, o x ele vai variar de menos 2, né? Como ali está sendo abraçado, aqui é menor ou igual, certo? Por causa desse ponto aqui, ó. Como aqui ele está sendo abraçado, aqui entra como menor ou igual, x, aquele que não está sendo abraçado, então ele entra apenas como menor que 0. Ou a gente já escreve, né? Aqui ele está sendo abraçado nos dois, então 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 2, ou as duas ali, como não está sendo abraçado, a gente já escreve só como menor ali, da seguinte maneira: 3 menor que x, menor que 4. E aqui a gente tem as nossas respostas. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, né, que o Flash não tenha atrapalhado muito na resolução dos últimos exercícios. Fiquem bem, galera, se concentrem aí, bons estudos, muito obrigado!